Olá, seja muito bem-vindo a mais um Memórias de Nossa Gente. Um programa que busca valorizar e também resgatar a história daquelas pessoas que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje, os nossos pioneiros. E nesta semana a nossa entrevista é com uma referência do setor industrial aqui de Francisco Beltrão, o seu Heitor e a dona Cleomar Camilotti. O Heitor, para você ter uma ideia, chegou aqui aos 8 anos de idade, ainda em 1954, e mesmo depois tendo sido formado como médico veterinário, continuou cuidando dos negócios da família. Atividade, aliás, que ele faz até os dias atuais. Vamos conferir um pouco dessa história na entrevista a seguir. Na época que a gente veio para cá, meu pai veio em 53, comprou a propriedade aqui em Beltrão. No ano de 54, bem no começo do ano, a gente veio do Rio Grande do Sul para morar aqui em Beltrão. Ainda a casa não estava pronta. Nós ficamos aí no hotel até ficar pronta a casa. E a gente veio de automóvel, que ele já tinha automóvel na época, todo. Eu até não imagino como cabia todas as pessoas que estavam dentro do automóvel, 5 filhos, a empregada, a minha tia, meu pai e minha mãe. E a gente veio, naquela época não tinha pontes ainda, tinha balsas para atravessar. Inclusive tem algumas fotografias depois para você ver. E a gente chegou aqui no começo do ano. Eu tinha 8 anos na época. Meu pai sempre foi madeireiro. Meu avô já tinha uma indústria de madeira e depois ele se separou com o irmão dele, eles eram sócios, e ele ficou como comerciante. E meu pai, em 48, já tinha a empresa registrada no Rio Grande do Sul como madeireira. Ele serrava madeira e ainda produzia caixas para frigoríficos. Ele trabalhou de 54 até morrer aí. Até 95 ele continuou trabalhando. Ele tinha 95 anos quando ele parou de trabalhar. E ele produziu muita madeira. Depois começou a entrar os filhos na empresa. Meu irmão começou a trabalhar antes do que eu, porque eu fiquei estudando. E ele, como ele se formou contador, começou a trabalhar na empresa. E eu continuei estudando para ser fazendeiro. Não consegui. Trabalhei uns anos na fazenda, mas tive que voltar para a empresa porque cada um foi cuidar da vida dele e eu fiquei com meu pai. Aí a cidade cresceu em volta da igreja e em volta da madeireira. E aqui nós estamos a 3 quadras da igreja. Então a cidade cresceu daqui até lá. E depois tinha Cango, na época que tinha uma parte da cidade que estava do outro lado do rio. Né? Agora nós estamos numa época de transição que a cidade cresceu e estão nos empurrando para fora da cidade. Então o objetivo não era sair da cidade. Mas porque tem muita coisa que existe, tem que fazer fundações, tem máquinas que não vale a pena serem mudadas. Então a gente tem que pensar bem o que vai fazer. O período mais frio do ano está chegando e com as baixas temperaturas surgem as doenças respiratórias. Por isso, a vacinação é muito importante. Procure um posto de saúde e vacine-se contra a influenza e a Covid-19. A vacina é a melhor maneira de evitar casos graves de doenças. Uma campanha da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente.
A nossa família, quando veio para o Brasil, chegaram aqui como agricultores. Em seguida, lá nos anos 20, meu avô e seu irmão meu avô Gregório, inclusive eu tenho o nome dele, montaram uma serraria tocada a roda d'água. Eles tinham uma serraria para fornecer madeira para construções lá em Casca, no Rio Grande do Sul. Em seguida, eles moravam na mesma casa. As duas famílias moravam na mesma casa porque eram dois irmãos casados por duas irmãs. Então, era fácil de conviver. Em seguida, eles se dividiram. Meu avô foi ser comerciante e meu tio-avô continuou com a serraria. Em seguida, meu pai montou uma serraria, 2 serrarias, 3 serrarias. Ele ainda cobra do meu filho, e quando ele tinha 22 ou 23 anos, ele tinha 3 serrarias. Quando chegou numa altura lá em Casca, a madeira ficou escassa, porque os colonos faziam roças e queimavam a madeira, e não tinha mais madeira. Aí é que ele veio para o Paraná. E ele chegou aqui em 53, como eu falei anteriormente, e a empresa está aqui desde aquela época. Na indústria de madeira, meu pai, então tem meu avô, começou, tem meu pai, depois atualmente tem eu e tem meu filho que está assumindo o meu lugar aí. Inclusive ele não estava mais morando aqui, voltou para cá para me ajudar. Trabalhou muitos anos com madeira nativa, nossa daqui, do Mato Grosso, da Rondônia, nós trazíamos madeira de lá. Em 66 ele começou a plantar pinos. Em 69, quando eu vim para cá, além do meu serviço de veterinária na fazenda, eu atendia o reflorestamento. Foi plantado, na época, 2 milhões de árvores de pinos. E aquilo já está na 3ª geração de árvores. Foram cortadas, plantadas, cortadas novamente e está na 3ª geração de pinos. E nós só trabalhamos com madeira de reflorestamento. 95% do nosso mercado é exportação. É compensado de pinos, que vai para a Europa e vai para o Caribe. Nos Estados Unidos a gente não tem certificado para entrar nos Estados Unidos porque o nosso reflorestamento não é tão grande o suficiente para gastar dinheiro e fazer um monte de certificados para chegar lá. Então nós vendemos para a Europa, que não precisa desses certificados, e o Caribe. Aqui na cidade tinha muitas caldeiras que tocavam, locomóveis que tocavam as serrarias, e foram desaparecendo. A nossa caldeira é a última da cidade, é o último apito. Ela toca de manhã cedo às 7h30, que é o início do trabalho, meio-dia, que é o fim do expediente, 1h15 começa novamente e 5h30. Isso aí, antigamente, era uma fonte de referência, porque relógios hoje, qualquer celular tem relógio. Naquela época, relógio era uma coisa cara. Então, todo mundo se baseava pelo apito da indústria do cabelote para saber a hora de ir almoçar e a hora de parar de trabalhar de tarde. Então, era interessante isso aí. O período mais frio do ano está chegando e com as baixas temperaturas surgem as doenças respiratórias. Por isso, a vacinação é muito importante. Procure um posto de saúde e vacine-se contra a influenza e a Covid-19. A vacina é a melhor maneira de evitar casos graves de doenças. Uma campanha da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. Nós vamos ter que fazer essa mudança porque o plano diretor da cidade alterou
aqui não pode mais ser uma indústria do tamanho da nossa. Então nós temos que mudar de local. Foi feita uma troca de terrenos aqui da fábrica por um terreno na rodovia que vai para Itapejara. Nessa troca, nós temos aí 3 anos de prazo para fazer a mudança. E para fazer a mudança, não é como fazer uma mudança de apartamento. Você tem que fazer galpões, você vai ter que fazer estruturas, tem fundações, tem máquinas que pesam 15, 20 toneladas. Isso tudo é coisa demorada. Tem chaminé de caldeira, tem um monte de coisas que vai ter que ser feito antes de qualquer coisa, e a empresa não pode parar. Porque se parar, é igual andar de bicicleta. Parou, caiu. Meus hobbies são cavalos. Eu gosto de andar a cavalo. Apesar de estar quase com 80 anos, eu ainda aprecio andar a cavalo. Faço isso semanalmente. Ultimamente eu quebrei o braço, não consigo fazer, mas sempre fiz isso. E fotografias, eu gosto de fotografar. Antigamente eu era caçador. Hoje em dia sou fotógrafo de passarinhos. Tem muitas fotografias de passarinhos que nem mais existiam. Outra coisa que tem é que eu tenho mania de escrever historinhas. Se alguém vai ler, não importa. O que importa é que eu faça, eu tenho satisfação de fazer. Então, essas são as manias que eu tenho. Às vezes eu perco o sono e faço isso de madrugada até. Outra mania que eu tenho é caneta tinteiro. Eu gosto de escrever com caneta tinteiro. Tenho diversas. Essa tem mais de 40 anos. Então, é uma coisa que aprecio. Eu me considero um bom marido. Até brinco às vezes com a minha mulher que se tivesse um curso de marido, eu seria o primeiro. Tenho 2 filhos, um casal de filhos, e tenho 4 netos. Os filhos estudaram, gente que o Brasil devia ter, e os netos estão prometendo, porque a mais velha já fez vestibular, passou, não gostou da faculdade, quer fazer uma faculdade melhor. Ela também não tinha avaliação da faculdade, mas ela quer fazer faculdade melhor. E a outra neta vai fazer vestibular esse próximo ano. E tem um neto, só tem um neto homem, que é muito bom de basquete, bom atleta, muito bonito, por sinal, tá? Apesar de que o homem nunca fala que o outro é bonito, né? Mas o menino é muito bonito. E tem uma netinha mais nova, que é meu xodó aí, por ser mais nova, né? As outras são muito queridas também. E esse foi mais um Memórias de Nossa Gente, o quadro que busca resgatar e também valorizar a história daqueles pioneiros que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje. Toda semana a gente traz aqui uma entrevista exclusiva para vocês. Até o próximo programa e um forte abraço!